Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui conosco, para juntos refletirmos a partir da palavra de Deus em suas verdades eternas. É muito bom estar de volta depois de um período de férias, podendo compartilhar do Evangelho do nosso Senhor com vocês. Estava com uma saudade imensa. E fico feliz pelo tempo de descanso, foi muito bom, mas fico muito contente de estar retornando e às atividades, estar com vocês, juntos, caminhando diante do Senhor. Hoje, nós estamos começando uma nova série de reflexões em nossa igreja, chamada Vida Autêntica. Para nós podermos compreender como vivermos verdadeiramente. No nosso dia a dia, nós somos deparados com a questão de sermos pessoas autênticas, não sermos falsos, não sermos uma pessoa diferente em um lugar do outro, ou que nos moldamos através das outras pessoas. Somos chamados a termos uma vida autêntica diante do Senhor. E as Escrituras, elas nos falam sobre como termos uma vida autêntica diante de Deus. E é dentro desta série de mensagens que eu quero refletir com vocês durante o mês de fevereiro e o mês de março, para que nós possamos aprender a alinharmos o nosso discurso e ação para vivermos de uma forma centrada em Cristo. E onde que nós vamos refletir dentro desta vida autêntica? Na carta de Tiago. Não sei se vocês sabem, mas a carta de Tiago que nós temos nas Escrituras, perto do final das nossas Bíblias, ela foi escrita pelo meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o meio-irmão de Jesus, ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. Pedro, o apóstolo, ele foi para Roma num período da vida, e ali Tiago assume a liderança da igreja. E dentro desse período que Tiago está liderando a igreja de Jerusalém, ele decide escrever essa carta com o objetivo de instruir de forma muito prática o que os discípulos de Jesus em Jerusalém deveriam fazer para viver uma vida autêntica em Cristo, para viverem uma vida centrada em Jesus. É dentro dessa perspectiva que Tiago escreve. E por que ele escreve isso? Porque, naquele exato momento, o povo estava sofrendo perseguição dos judeus. Antes de vir uma perseguição do Império Romano, os cristãos passaram a sofrer uma perseguição judaica, inicialmente. Então eles passam a sofrer perseguições, eles passam a sofrer fome, eles passam a sofrer problemas financeiros dentro da região onde eles moravam, em Jerusalém. E dentro disso, Tiago, pensando na sua igreja, o rebanho da qual ele cuidava, ele escreve a sua carta, muito baseada no livro de Provérbios e no Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas possam aprender a viver de forma autêntica em períodos que não são tão favoráveis a serem vividos de forma fiel às Escrituras. E hoje eu quero refletir com vocês sobre vida autêntica, provações e perseverança. Como que nós podemos viver de forma autêntica, perseverando em meio a provações? E aqui a gente já começa a perceber um pouco. Não sei quanto de vocês fazem dieta. Eu já comentei vira e mexe que eu tento fazer dieta. Mas quando eu vejo aquela barrinha de Talento, chocolate Talento na minha frente, eu não consigo comer um quadradinho dela. Eu fico ali naquela provação, como não como, como não como. E quando eu menos percebo, eu caí na tentação de ter comido aquela barra inteira. E é uma coisa tão boba, mas tão verdadeira. Como que eu posso perseverar
frente a provações que acontecem comigo diariamente e ainda assim continuar sendo fiel ao meu Senhor. E é assim que Tiago ele começa abrindo a sua carta. Mas, para que a gente entenda o texto numa sua totalidade, eu passarei por 3 partes. O que nós devemos fazer para perseverarmos frente à provação? O que devemos perceber para saber se estamos sendo provados ou tentados? E o que nós devemos entender para nos motivarmos a perseverar? Hoje eu quero passar sobre esses 3 pontos para que a gente aprenda a perseverar frente às provações. Quero ler com vocês o texto de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudanças. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. O que Tiago ele quer trabalhar conosco é que para termos uma vida autêntica e conseguirmos perseverar frente à provação, nós devemos ter clareza de como agir. Nós devemos ter clareza de como nos comportarmos, de como lidarmos com a situação quando ela vier. Porque observe, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E aqui a gente já começa a compreender uma coisa. Sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Geralmente tentam vender a ideia de que crente que é crente, se está em Jesus, não passa provação. Se está passando provação é porque está em pecado, não tem fé, e isso é mentira. Isso é mentira. Tiago está enfatizando sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então isso é uma realidade na nossa vida que vai acontecer com frequência. Vai acontecer com frequência. E se nós não soubermos como lidar, a gente vai passar muita dificuldade. Mas dentro dessa provação,
Tiago ele fala algo muito interessante, que é considerarmos um motivo de grande alegria passarmos por elas. Passarmos pelas provações que vêm até nós. Olharmos para elas e considerarmos isso algo bom. Algo bom para nós. Por quê? Isso vai ficar claro ao longo da exposição, mas tento adiantar já, fazendo um paralelo. Por exemplo, começamos o ano faz um mês. E com toda certeza, a gente colocou numa das metas, para aqueles que fazem meta, é chegar no final do ano com menos alguns quilinhos e um corpo mais bonito. E isso exige um processo de negações. Poxa, eu não posso comer o meu torresmo delicioso de final de semana a mais. Todo domingo. Eu não posso me encher de torresmo, de comida gordurosa. Eu tenho que passar a limitar algumas coisas. Eu vou passar por dificuldades. Mas, essa dificuldade que eu estou passando, eu sei que eu estou passando porque eu quero ficar um pouco mais magro. Então, embora ainda que seja difícil, eu vou desenvolvendo alegria, porque eu vou vendo resultado no meu dia a dia. E nada mais bacana do que você ouvir a pessoa falando para você, uau, você emagreceu. Isso causa uma alegria. Naquele sofrimentozinho de ficar sem comer algumas coisas que nós gostamos. Quando o Tiago ele fala, considerem motivo de grande alegria, passarem por todo tipo de provação, é que na medida que nós estamos sendo provados e perseveramos na provação, somos aprovados dentro dela, o caráter de Jesus é criado em nós. Nós passamos a nos parecer mais com o nosso Senhor. Nós passamos a refletir a glória de Jesus e as pessoas olham para nós e falam, uau, você é diferente mesmo, você parece com Jesus. E isso é uma coisa muito boa para nós. É um motivo de grande alegria. Mas, Tiago, ele vai dizer que tudo isso é necessário para que a gente cresça. As provações que eu e vocês passamos, ela é necessária para que a gente cresça. E tendo clareza de que é necessário que a gente cresça, então, nós, assim que percebermos que estamos sendo provados por Deus, a gente fala, opa, aqui eu tenho uma oportunidade. Opa, aqui eu tenho a chance de me tornar mais parecido com o meu Senhor. Opa, aqui eu tenho a oportunidade de ver as minhas orações por transformação na minha vida começarem a serem concretizadas. Porque é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvidas, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E por quê? Se nós olharmos alguns outros textos bíblicos, nós vemos que em Romanos 8, 29, Paulo diz que Deus, que nos conheceu de antemão e nos predestinou, para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Deus, Ele quer nos transformar semelhante a Jesus Cristo. Não semelhante ao pastor. Não semelhante ao pregador que eu vejo na internet. Não semelhante a uma pessoa que é uma inspiração para mim na fé. Mas semelhante a Jesus. Hoje, em nosso EBD, que nós estamos tendo, e eu incentivo vocês a participarem, o Jonatas ele trouxe na aula de interpretação bíblica, comentando um pouco sobre Davi e Golias. Interessante, né? O que normalmente a gente entende quando a gente fala de Davi e Golias? Ah, Golias é os meus inimigos e eu sou Davi, vou na porrada. Vou tacar minhas pedrinhas diariamente nos meus inimigos. Não é assim que a gente entende.
Davi ali é Jesus. E nós somos as pessoas que não conseguimos lutar contra Golias. E Jesus vai à frente e luta por nós. Mas muitas vezes a gente fala, eu sou como Davi. E Davi é um pobre pecador, como cada um de nós. E o propósito de Deus não é que nós sejamos parecidos com Davi. Não é que nós sejamos parecidos com Paulo, com Pedro, com nenhum outro personagem bíblico. O propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós somos provados e devemos considerar grande alegria. Por quê? Gandhi, uma vez, perguntaram para ele, olha, se todos os livros do mundo queimassem, qual livro você acha que deveria sobreviver? E ele falou, o Sermão do Monte, porque aquilo que Jesus falou é impressionante. Jesus é um tipo de pessoa que nós devemos nos espelhar. Gandhi não é cristão, mas ele fala, nós devemos nos espelhar nele. E o propósito de Deus, para cada um de nós que somos filhos dele, é que nós sejamos parecidos com o próprio Deus encarnado, Jesus. E é por isso que nós passamos por provações. Paulo, a carta de Coríntios, ele fala algo muito parecido. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, nós podemos conhecer agora Deus, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quando nós nos deparamos com provações, a primeira clareza que nós devemos ter é que devemos considerar isso um motivo de alegria. Deve ser algo proveitoso para cada um de nós. Mas Tiago continua, porque provação não é fácil, é difícil. E Tiago continua, se algum de vocês precisar de sabedoria para passar pela essa provação, peça a Deus. E ele está dando uma ordem, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem sabedoria para lidarem com a sua provação. Mas, quando pedirem, e aqui está outro imperativo, porque ele está afirmando, vocês têm que pedir, então quando vocês pedirem isso, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Essa pessoa que duvida, que é levada pela onda do mar de tudo qualquer jeito, não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Se nós temos que considerar grande alegria passarmos por provações, ao mesmo tempo, nós devemos pedir sabedoria para Deus, para que a gente saiba passar por essas provações. E aqui eu dou um exemplo meu. Estava falando de chocolatezinho, né? Tem um amigo meu, que é meu personal trainer, ele faz dieta para mim, e eu tento seguir. Não quer dizer que eu sigo 100%. Mas, tem dias que me dá uma vontade muito grande, eu quero comer aquela barra inteira de chocolate. E eu como, sem perceber, com o meu cafezinho amargo do lado. E aí eu falo, poxa, pisei o pé na jaca. O que eu vou fazer? Vou ficar sem comer as outras refeições, para tentar compensar. E isso é a pior coisa que tem para se fazer. Ele sempre dá bronca em mim quando eu tento retirar das outras refeições para compensar. Ou eu falo, não, agora eu vou fazer 5 horas de esteira na academia. Piorando. Por quê? Falta sabedoria. Quando nós passamos por provações, nós devemos pedir sabedoria para Deus, para que a gente saiba passar por elas. E nós devemos ter fé genuína de que Deus nos dará sabedoria para lidarmos com essa situação. E uma fé genuína. E uma pausa.
Deus, ele não está falando que se nós pedirmos, com certeza, ele vai nos dar alguma outra coisa, senão a sabedoria para lidar neste momento com a provação. Este texto em específico fala sobre lidar com a provação. E quando Tiago menciona que nós devemos pedir com toda certeza e Deus generosamente nos dará, ele está falando sobre isso. Saber como lidar com a provação. Mas nós devemos ter a plena certeza de que Deus fará isso. Então Tiago ele cita 2 exemplos. Um exemplo, na verdade. Ele começa a falar que nós não devemos ter uma mente dividida. E aí está um pouquinho antes a ideia. Ele fala, aquele que duvida, nem pense em pedir coisa alguma para Deus. Você já está com dúvida se Deus vai te ajudar? Nem peça. Ah, será que Deus... Eu vou pedir sabedoria para Deus, mas eu vou pensar em fazer do meu jeito também. Não peça. Ah, eu vou pedir sabedoria para Deus, mas a primeira oportunidade que aparecer para mim, não peça sabedoria. Por quê? Não sei se vocês aqui sabem boiar na água. Quem gosta de nadar um pouco, se sabe boiar, tem uma coisa muito legal. Na hora que você começa a boiar ali, em cima da água, fecha o olho, você está num canto, daqui a pouco você está lá do outro lado. Você fala, como que eu cheguei aqui? O mar foi me arrastando, foi me levando. Aquele que duvida, se Deus pode de fato dar sabedoria ou não para lidar com a situação, é como alguém que está boiando no meio da água. É levado. Deixa as emoções tomarem conta. Deixa qualquer situação te conduzir para um outro lugar. E por isso que Tiago fala, se você tem dúvida de que Deus te dará sabedoria, nem peça. Nem peça. Porque você tem a mente dividida. E o que é essa mente dividida de Tiago? A mente dividida de Tiago é como se tivesse 2 almas dentro de nós. Do psique, 2 mentes, 2 almas dentro de nós. Essa ideia de mente dividida é como se habitasse dentro de cada um de nós 2 vontades para lidar com a situação. Uma vontade que confia em Deus e por isso quer pedir para Ele, e uma outra vontade que fala, eu não confio em Deus, então eu vou tomar minha própria atitude para lidar com a situação. Uma pessoa que tem essa dúvida, que tenta lidar dessa forma, tem a mente dividida. E nós, normalmente, temos a mente dividida. E nós, normalmente, temos essa mente dividida. E é por isso que em outras passagens das Escrituras, vai nos dizer que devemos mortificar a nossa maneira de pensar e lidar com o dia a dia. E confiar plenamente em Deus. E dentro dessa realidade, eu cito 2 exemplos de pessoas que passaram por provações. No capítulo 22 de Gênesis, nos é narrado a história de Abraão e de Isaac. Deus coloca Abraão à prova. O único filho legítimo de Abraão teve Isaac por volta dos seus 100 anos. Ele e Sara, sua esposa, tiveram um filho por volta dos 100 anos, uma coisa impossível, mas Deus concedeu esse milagre. E esse jovem chega numa certa idade, Deus fala, Abraão, seguinte, sacrifica seu filho para mim. E aí, é uma coisa difícil, né? E Abraão, nessa provação de Deus, ele vai. E o texto fala que ele chama o seu filho, prepara os animais, os jumentinhos, provavelmente, prepara a lenha, o material para atacar fogo e vai com seus escravos e com seu filho, seus servos e seu filho. Chega numa determinada parte, ele deixa os seus servos, fala para o seu filho pegar algumas coisas, as lenhas, e começam a subir um monte para sacrificar. Abraão chega, ele amarra o seu filho, muito provavelmente, Isaac,
Não falou, tá bom, pai, Deus pediu para você me sacrificar? Vai, me amarra aqui na lenha, me mata, me queima. Isaac provavelmente ficou resistindo. E Abraão teve que lutar com seu filho naquela provação e amarrar Isaac para ser sacrificado. O texto de Hebreus vai falar que Abraão, ele não matou Isaac de verdade, fisicamente, mas no seu coração ele já tinha sacrificado seu filho. Enquanto Abraão subia o monte para fazer o sacrifício, ele já tinha assassinado Isaac no seu coração, sacrificado Isaac no seu coração. Por quê? E aqui é importante. Por quê? Porque ele tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar Isaac. Porque ele tinha certeza que perder o seu filho, um Deus que tinha dito que não se agrada de sacrifício humano, que Deus não quer que pessoas morram para ser um sacrifício para ele. Abraão tinha muita clareza disso. Ele fala, se Deus está pedindo para eu sacrificar meu filho, é porque Deus vai ressuscitar. Então Abraão já tinha sacrificado Isaac no seu coração, e quando ele sobe, ele vai dar a punhalada, aparece um anjo do Senhor e fala, Abraão, para. E Abraão para, e o filho dele não foi sacrificado. Mas Abraão é demonstrado desde o início do texto que ele foi colocado em uma prova. E dentro dessa provação, ele teve momentos de ser tentado. Ao falar, por exemplo, eu não vou sacrificar meu filho. Não vou. Depois de 100 anos, tanto tempo, uma dádiva de Deus, Deus me abençoou com isso. Deus apareceu para Abraão e falou, ano que vem você vai ter um filho. Eu não vou sacrificá-lo. Abraão poderia ter falado, isso não condiz com o caráter de Deus, então não vou fazer. Mas ele fez, porque ele estava sendo provado. E ele tinha clareza que ele estava sendo provado. E por isso, ele não teve uma mente dividida. Ah, será que Deus pode ressuscitar meu filho? Será que Deus não pode? Não, Deus ele vai ressuscitar meu filho, então eu vou. Ele passou por essa provação. Mas um segundo exemplo é alguém que é colocado sobre uma provação e cede à tentação. Judas Iscariotes. Porque Judas, ele cuidava da parte financeira do Senhor Jesus. E dentro dessa parte, ele foi começando a ser provado, por assim dizer, se o dinheiro deveria controlar o coração dele ou não. Mas ele cai na tentação e deixa o dinheiro tomar conta. Então ele vai, e na sua tentação que ele cedeu, ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Porque Judas, com a sua mente dividida, ele falou, eu não quero a sabedoria de Deus. Jesus, ele está armando uma coisa aí que vai fazer todo mundo morrer, então eu vou garantir o meu. Vou trair Jesus, vou pegar um dinheirinho para mim e vou dar o fora. Judas deixou-se levar por sua mentalidade dividida, e traiu o Senhor. Quando nós passamos por provações, nós devemos ter clareza de como agir. Clareza, porque Deus espera que a gente considere uma grande alegria, mas ao mesmo tempo devemos pedir sabedoria para que a gente lide com essa provação. De fato, perseverando para sermos mais parecidos com Jesus. E não mais parecido com alguém que cai numa tentação e é levado a trair ao próprio Senhor. Mas Tiago, ele continua e ele dá um segundo exemplo de que para termos uma vida autêntica, perseverando nas provações, nós devemos ter clareza de qual que é o desafio. Se nós temos clareza de como agir, qual que é o meu desafio para agir? O que está como um obstáculo? E aqui eu ressalto para vocês o versículo 12, porque ele menciona de novo sobre felicidade, e ele fala, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A grande questão é, ok, eu entendi como que eu tenho que agir, Arthur, mas como que eu vou saber o que é provação e o que é tentação? Se você está numa outra versão bíblica, talvez você tenha percebido que levemente está diferente essa parte do versículo. Mas eu já explico por quê.
Essa é a palavra grega para provação e tentação. Quando Tiago está falando que nós somos colocados à prova, ao mesmo tempo essa provação ela pode virar uma tentação. E é por isso que ele traduz suportar com paciência quando passarem por provações e tentações. E como que eu identifico? Qual desses dois é o meu desafio? Como que eu entendo quando eu estou passando por provação ou quando eu estou passando por tentação? Veja, versículo 13. E quando vocês forem tentados, então Tiago aqui está falando sobre tentação. Quando vocês forem tentados, como que eu entendo que é uma tentação? Esta tentação, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o quê? O mal. Deus não é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém a fazer o quê? Alguma coisa má. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Aqui tem uma parte profundamente necessária para a nossa clareza. Como que eu estou sabendo se eu estou passando por uma provação ou uma tentação? Esse momento da minha vida, se eu tomar uma decisão agora, isso vai se parecer com o que Jesus tomaria ou vai se parecer com uma coisa muito pior? A decisão que eu tomar, a consequência que vai vir, essa consequência, ela se parece com o caráter de Deus, que é um Pai de luz, cheio de bondade, amor e misericórdia, ou ela parecerá muito mais com uma ação diabólica? É uma pergunta muito simples que nós devemos fazer quando passarmos por tentações. Porque se não está de acordo com quem Deus é tentação. E tentação eu não lido da mesma forma que eu lido com provação. Pastor, como que eu posso saber o que Deus tem como caráter? O que se parece com Deus e o que não se parece com Deus? Aí eu te convido a participar da nossa escola bíblica dominical, que estamos passando por isso. As nossas crianças, nesse exato momento, estão aprendendo sobre os atributos de Deus, ou o caráter de Deus, para que elas saibam, nesse exato momento, ao longo de todo o ano de 2025, saber falar, isso daqui provém de Deus, isso daqui não provém de Deus. Mais para frente neste ano, nós vamos estudar isso também na nossa EBD, de jovens e adultos. E só quando nós sabemos o caráter de Deus verdadeiramente, é que nós podemos compreender se é uma aprovação ou se é uma tentação. Veja, além do mais, a tentação, ela vem dos nossos desejos. Legal, né? Geralmente, tudo que é de ruim a gente fala, é coisa do capeta. Capeta está me tentando. Capeta está me provocando, o Satanás. Não. Não. Aquilo que está fazendo nós cairmos em tentação são os nossos desejos. São aquilo que nós queremos fazer por amor. Desejar em si é ruim? Não, não é ruim. Porque Deus criou o desejo. Mas, se nós conhecemos a Bíblia, houve um movimento na história, Gênesis capítulo 3, onde nós nos separamos de Deus, então todos os nossos desejos se tornaram corrompidos. E por isso que os nossos desejos fazem a gente querer cair em tentação. Não é à toa que Provérbios capítulo 4 fala que devemos guardar o nosso coração, porque é dele onde procede a fonte de bênçãos, ou o rumo de nossa vida. Jeremias, no capítulo 17, fala que o coração é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Como artimanha para cada um de nós. Pedro fala que ele anda ao nosso derredor como um leão. E quando a gente começa a deixar o nosso desejo tomar conta, ele vem e nos abocanha e nos leva para pecar.
Efésios fala que é como se ele estivesse tirando flechas sobre nós na medida que os nossos desejos estão tomando conta. E Tiago, ele vai falar também no capítulo 4 que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Porque toda vez que a tentação vier ao nosso coração, tenho certeza que o tentador, o inimigo de nossas almas, virá logo em seguida, tentando fazer com que a gente caia nessa tentação. Tentando fazer com que a gente dê fruto para esta tentação. E se eu tenho que ter a clareza deste desafio, que é compreender o que é uma tentação, eu também devo buscar compreender o que é uma provação. E veja, não se deixem enganar. Meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai, que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Tudo que vem de bom vem de Deus. Então, provação só pode ser coisa boa em nossa vida. Só pode ser coisa boa. Ela não vai proporcionar algo ruim para cada um de nós. E observe, não se deixem enganar. O que Tiago está querendo dizer? Não sejam induzidos ao erro. Não deixem que as pessoas façam você ter uma compreensão errada de quem Deus é. Porque se eu não compreendo corretamente quem Deus é, eu sou levado a cair na tentação. Não se deixem serem induzidos ao erro. Não fiquem vendo constantemente, embora em alguns momentos seja bom, mas várias pessoas na internet falando sobre fé. Muitas vezes são pessoas bem intencionadas, são pessoas crentes, mas provavelmente, muitas vezes, algumas delas são pessoas que não estão falando quem Deus é. Estão distorcendo as Escrituras por não conhecer as Escrituras. E a gente escuta essas pessoas e fala, então Deus é assim. E quando vem uma provação para nós, a gente fala, isso não é provação não, isso é tentação. E aí, a gente não persevera. A gente ignora. A gente inibe o nosso crescimento espiritual. Mas quando vem tentação, por não compreendermos quem Deus é, as pessoas podem falar, então isso é uma provação, então deixa eu resistir, deixa eu segurar, deixa eu ficar caminhando do lado da minha tentação o máximo que eu consigo, porque Deus, na verdade, Ele está me provando. E não. Aquilo é uma tentação do meu coração, que está me conduzindo para um pecado, e eu simplesmente olhei como uma tentação, porque eu não conheço a Deus. E é por isso que Tiago fala, não sejam induzidos ao erro. Não sejam, porque de Deus não pode vir nada que é ruim. Não é à toa que Hebreus vai falar que Deus se comprometeu por meio de um juramento ou aliança para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que Deus jamais mudaria de ideia. As promessas e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Eu tenho que conhecer Deus, porque Deus não muda, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele não mente. Deus, Ele continua sendo o mesmo, desde o início da criação de tudo e até a restauração de todas as coisas e por toda a eternidade. Deus não muda. E se Deus não muda, e eu conheço quem Deus é, eu consigo diferenciar o que é uma provação e o que é uma tentação para mim. Números 23 fala que Deus não é homem para mentir e nem ser humano para mudar de ideia. Malaquias 3, e esse é muito importante, Deus fala que eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Deus só não acaba com tudo porque Ele prometeu e Ele não muda.
Mas eu só consigo ter plena convicção nisso se eu sei quem Deus é. Eu só consigo ter plena convicção se eu estou sendo tentado ou provado se eu conheço quem Deus é. Eu só consigo ir amanhã para o meu trabalho e estar diante de uma situação e falar, opa, isso daqui eu acho que é uma aprovação. Só se eu conhecer a Deus. Ou se eu falar, opa, isso daqui é uma tentação. Deixa eu resistir, deixa eu me afastar. Só se eu conheço a Deus eu posso fazer isso. Pastor, você não quer dar alguns exemplos de tentação e provação para nós? Não. Porque cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Se eu desse exemplos, provavelmente esse exemplo pode não ser para você. Porque você talvez não sofra da mesma tentação que eu. E vice-versa. Às vezes eu não passo a mesma provação que você. Vice-versa. Por isso que é necessário que cada um de nós conheçamos a Deus para entendermos se é provação ou tentação. E se nós temos clareza, então, de qual que é o desafio, nós podemos ter clareza da bondade de Deus. Por sua própria vontade, versículo 18, Deus nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Tiago caminha para o fim da sua carta falando que a provação é boa depois que nós entendemos o que agir, como agir, qual que é o nosso desafio. E agora ele nos convida a ter uma clareza da bondade de Deus, porque essa bondade de Deus fala que a provação é porque nós somos filhos dele. É porque ele está nos transformando em pessoas parecidas com Jesus. Não sei quantos de vocês têm sobrinhos ou filhos ou primos pequenos e vocês colocam essas crianças para fazerem algumas coisas em casa. Algumas coisas, não para tomar conta, mas algumas coisas em casa. Para quê? Para que essa criança crie independência. Aprenda a fazer, aprenda a se tornar um ser humano mais maduro. Porque se a gente não ensina essa criança a como lavar uma louça, varrer uma casa, fazer uma comida, quando ela for adulto, vai ser um adulto disfuncional. De igual forma que é colocado de pouco em pouco nesse cuidado, porque você fala, é meu filho, eu quero que se dê bem, eu quero que continue crescendo e amadurecendo, porque é meu filho, eu amo. De igual forma, nós podemos confiar na bondade de Deus, que toda provação que Ele coloca para nós é algo bom, porque Tiago menciona que Deus, por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Nós podemos confiar que essa aprovação é para o nosso bem, porque Deus, por meio da fé, nos fez nascer de novo em Jesus Cristo. Ele nos fez um novo tipo de ser humano que não precisa ser levado pelo velho estilo de vida, mas porque Ele nos gerou, Ele nos deu vida por meio da fé em Jesus, por meio da sua palavra verdadeira. Nós podemos confiar na bondade de Deus, porque Deus já nos fez ser um tipo de pessoas novas. Como? Como? Porque se eu olho para mim, às vezes eu falo, ih rapaz, não consegui distinguir muito bem o que era provação e tentação e errei. Pisei na bola. Não consegui agir de forma tão adequada. Será que ainda assim eu sou filho gerado pela palavra de Deus? E veja o quão é profundo essa nova criação que Deus nos dá e essa bondade de Deus para conosco. Evangelho segundo Mateus capítulo 4 fala que Jesus, o próprio Deus encarnado, depois dele receber o Espírito Santo, acontece o quê?
foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser provado e tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Então, o tentador veio e lhe disse: se você é. E aí começa o episódio da tentação de Jesus no deserto. Jesus naquele deserto, ele é colocado numa provação e tentação, porque já que as duas são a mesma palavra, ao ficar 40 dias sem comer nada, ao ficar 40 dias sem beber nada. Isso é o que o texto diz. Eu acrescento, não colocando autoridade, mas tendo uma liberdade, ele ficou 40 dias sem pessoas. Não sei vocês, mas se eu fico uma semana sem ver ninguém trancafiado no local, eu começo a ficar lelé das ideias. Começo a conversar com a parede, com a planta. E a Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias isolado. E nesses 40 dias, ele começou a passar por tentação e provação. Então, Satanás, o tentador, veio até ele, fazendo que aquele momento de provação que Deus colocou Jesus, virasse uma tentação. E Satanás, ele começa a utilizar o quê? A própria Bíblia. Ele tenta enganar Jesus sobre quem Deus é. Ele começa a utilizar textos bíblicos para falar na tentação de Jesus. E Jesus começa a refutar o próprio tentador com as passagens bíblicas de forma correta. Porque ele conhece quem Deus é. E nós sabemos o desfecho dessa tentação. Jesus é aprovado. Jesus não cai sobre ela. Mas essa tentação e provação não foi a última do nosso Senhor. Quando nós vamos lá para o final do Evangelho de Mateus, quando Jesus, depois de ter partido a ceia com os seus irmãos e irmãs, ele vai direto a um jardim. E nesse jardim, Jesus ele cai em oração e fala: Deus, meu Pai, eu não quero morrer. Eu não quero ser entregue no lugar, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E assim Jesus orou por 3 vezes, resistindo para que todo aquele momento dele, ele fosse aprovado. Ele não caísse na tentação de fazer segundo os próprios desejos, não caísse na tentação de ter uma mente dividida, mas por ele ter uma mente certa de quem Deus era, Jesus ele orava: Deus, essa é a minha vontade, mas não seja feita a minha, mas a sua. Seja feita a sua, seja feita a sua. E por Jesus ser provado e tentado e perseverado até o fim, ele foi aprovado naquele momento. Então ele decide ir até a cruz. E na cruz, ele morre por mim e por você. Pessoas que não conseguem resistir a provações e tentações sempre. Ele vai até a cruz, sendo fiel, perseverando, porque eu e você não conseguimos fazer isso diariamente. Nós não conseguimos ser aprovados diante de Deus pelas nossas próprias forças. Então Jesus na cruz, quando ele grita, está consumado, o que ele está fazendo é pegar toda a nossa reprovação, toda a nossa falha para si. E ao mesmo tempo, por meio da fé, derramar toda a sua aprovação em nós. E por causa disso, porque Jesus substituiu o nosso local naquela cruz, nós podemos ter a certeza de que Deus é bondoso para conosco. Podemos ter clareza da bondade de Deus, porque por meio da fé Deus nos gerou por meio da palavra. E através de Jesus, Deus nos capacita a perseverarmos frente a toda provação e tentação. Por meio da fé unicamente em Jesus, Deus nos capacita a lidarmos com essas fases da nossa vida e caminharmos para uma vida autêntica. Somente por meio de Jesus. Porque Jesus,
ao morrer em nosso lugar, Ele também nos envia o seu Espírito. O Espírito que nos permanece e que nos faz permanecer perseverantes. Meio à provação e tentação. Somente por meio da fé. Como que nós podemos então lidar com provações e tentações? Primeiro, tendo clareza de como agir, considerando algo bom para nós, para a nossa maturidade, e também devemos pedir sabedoria. Nós devemos reconhecer qual que é o nosso desafio. Se é uma tentação ou uma provação. Se é uma provação, persistir. Se é uma tentação, resistir. Sair de perto. E por fim, ter clareza da bondade de Deus, que já nos deu oportunidade de vitória contra a provação por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E como nós conseguimos pôr isso em prática ao longo da nossa semana? Busque conhecer mais sobre quem Deus é. E eu dou 4 sugestões. Participe da nossa escola bíblica dominical. Nós pensamos uma escola, um conteúdo profundo para que cada um de nós possamos aprender e conhecer mais do nosso Deus. Todo domingo, às 17h30 aqui na igreja. Mas, também, caso você queira, compre um catecismo de Westminster. É baratinho e tem gratuito na internet. Quando você for fazer sua devocional de manhã, leia uma pergunta. Descubra quem Deus é. Reflita sobre aquela pergunta diariamente e vá conhecendo quem o nosso Senhor é. Uma terceira possibilidade, participe da nossa classe de novos membros que começará em março. Para todos aqueles que querem tornar-se membro da igreja ou conhecer um pouco mais do que nós cremos e como nós cremos, participe da nossa classe de novos membros. Ou agende uma conversa ou uma visita pastoral para que nós possamos conversar sobre o Evangelho e quem Deus é. Uma segunda orientação. Sonde, pense e reflita sobre as provações e tentações pelas quais você tem passado. Anote-as em um papel e busque expressá-las de forma clara, tanto racional quanto emocionalmente, explicando por que isso que eu anotei é uma provação ou uma tentação. Assim você consegue distinguir com autenticidade diante do desafio. E aí eu oriento que após você anotar isso num papel, ore por sabedoria, avalie aquilo dali e como agir que você tomará é compatível com o caráter de Deus. E uma última sugestão é, em momentos de aflição, quando você está ali à flor da pele, não sabe se aquilo é uma provação ou uma tentação, quando não souber se está enfrentando alguma dessas duas coisas, pense em Jesus. O que Jesus faria neste exato momento? Essa não é uma solução infalível, mas no meio do fogo cruzado, no meio da coisa que está complicada, pode te ajudar a se orientar no meio deste momento. E que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente a vivermos uma vida autêntica, passando por provações, perseverando. Quero orar com vocês, enquanto a banda se achega para cantarmos mais uma canção. Ó Deus eterno, obrigado por sua imensa bondade. Obrigado porque por meio da fé, o Senhor nos dá uma vida autêntica em Jesus. E por isso nós podemos perseverar em meio às provações. Peço que Teu Espírito Santo, Pai, ao longo da semana, nos traga clareza sobre quando nós estamos sendo tentados ou provados. Assim, nos orientando a saber como agir frente aos desafios e principalmente reconhecendo que isso é uma bondade do Senhor para nós, porque se perseverarmos e formos aprovados, estaremos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja, ó Deus, a nossa fonte de alegria,
sermos parecidos com Jesus. Que o Espírito Santo